Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um simulado contendo questões de português da banca Dom Sintra, tá? Que pode estar organizando o seu concurso. Então é importante que você faça questões dessa banca para entender o perfil de cobrança, tá? Como é que ela cobra questões de português, né? Quais são os assuntos mais cobrados. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, aproveita, se inscreve e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar. Vamos para a nossa primeira questão, né? A primeira questão desse vídeo, dando continuidade ao nosso simulado na sexta questão. A questão pede para analisarmos o verbo chover presente no primeiro e também no terceiro parágrafo de um texto trazido pela questão. Eu coloquei apenas os trechos solicitados, que diziam o seguinte: choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha recusava-os todos por causa do seu mau estado de saúde. Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas pessoas achavam que a doença devia ser interna, muito interna, profundamente interna, visto que lhe não apareciam sinais no rosto. Notem que o verbo chover, tanto no primeiro quanto no segundo parágrafo, não exprime a ideia de fenômeno da natureza. Ou seja, o verbo chover nos dois contextos não se encontra no seu sentido literal, no seu sentido original, e sim no sentido figurado, no sentido de que tiveram muitos convites e bailes e também que entraram muitas visitas e bilhetes. Sabendo disso, vamos analisar o que se pede. No fragmento do texto citado, o verbo chover, primeiro e terceiro parágrafos, é defectivo, indica fenômeno da natureza, não é impessoal. Estão corretas as afirmações? Bom, verbo defectivo é aquele que não apresenta uma conjugação completa, como o verbo falir, por exemplo. Você tenta conjugar e sente uma estranheza, ou porque não consegue encontrar uma forma de conjugação para uma ou para mais pessoas, ou porque o som fica estranho. Daí nós temos um caso, de verbo defectivo. É o que acontece com o verbo chover. Se tentarmos conjugar, sentiremos essa estranheza, tá? Portanto, trata-se de um verbo defectivo e a primeira afirmativa está correta. O verbo chover, no contexto do primeiro e segundo parágrafo, não indica fenômeno na natureza, não está no seu sentido literal, no seu sentido original. Portanto, a 2 está errada. Como o verbo chover não indica fenômeno na natureza, ele não é impessoal. Caso ele tivesse nesse sentido, só poderia ser conjugado na terceira pessoa do singular, Seria um caso de um verbo impessoal. Mas como ele não está, a afirmativa 3 está correta. Como somente a 1 e 3 estão corretas, a letra A é o nosso gabarito. Vamos à nossa segunda questão, que diz o seguinte: marque a opção em que todas as palavras estão grafadas corretamente, de acordo com a norma culta. Vamos então analisar cada alternativa. Letra A. Pretensão, analisar e conciliar. Bom, pretensão de fato se escreve com S, não com C cedilha, uma vez que verbos terminados em ender, andir, verter e pelir formam substantivos com S. No caso de pretensão, vem do verbo pretender, terminado em ender, por isso, pretensão é com S. Analisar se escreve de fato com S e não com Z, apesar de ter som de Z. Basta vocês pensarem na origem do verbo analisar, que vem de análise, que se escreve com S. Portanto, o verbo que deriva dessa palavra também se escreve com S. Conciliar se escreve com C e não com S. É uma palavra que vem do latim concilium e mantém o C nas suas derivações. Portanto, como a terceira palavra está errada, a letra A se torna errada. Letra B. Excesso, ansioso e siso. Bom, exceção se escreve com C cedilha, mas excesso se escreve com 2 S's. São palavras que apresentam a grafia parecida, mas têm significados totalmente diferentes. Exceção significa a exclusão de algo ou de alguma situação. Já excesso significa abundância, mas como são palavras muito parecidas, gera essa confusão. Ansioso se escreve com S, não com C, portanto a segunda palavra está errada. Quanto a siso, ele está corretamente grafado, é de fato com S, por conta da sua origem ser do latim, da palavra sensus, que é com S. Mas como o termo ansioso está escrito errado, a letra B não é a nossa resposta. Letra C. Exceção, prevém, abscesso. Exceção, de fato, é com C cedilha, e não com 2 S's. Excesso, que é com 2 S's, como nós já vimos.
Prevêem está escrito corretamente, sem acento, tá? Por conta de uma mudança no novo acordo ortográfico, na qual se retira o acento de todas as palavras terminadas em o, seguido ou não de s, e das formas verbais terminadas em em, que antes recebiam acento circunflexo, como enjoo, vou, creem, prevêem. Então, prevêem de fato não tem acento. Por fim, abscesso está corretamente grafado, também poderia estar escrito com SC, também estaria correto e possui o mesmo significado, tá? Tanto abscesso com SC quanto abscesso com C apenas, né? De inflamação, de acúmulo de pus. Né? Portanto, todas essas palavras estão corretamente grafadas na letra C, que é a nossa resposta. Mas vamos continuar analisando as demais alternativas. Letra D, excesso, torção e ironizar. Excesso nós já sabemos, né, que é com 2 S's, diferente de exceção, que é com C cedilha. Torção, o correto é torção com C cedilha e não com S. E ironizar, de fato, é com Z, tá? Porque se escreve com Z as palavras terminadas com o sufixo izar, formando verbos como ironizar, atualizar, batizar, por exemplo. No entanto, né, como torção está escrito errado, a letra D não é a nossa resposta. E letra E, fórceps, empecilho e obcecado. Bom, fórceps possui acento no O, tá? Como não tem acento aqui, tá errado. Empecilho, de fato, é com E, não existe empecilho com I. E obcecado, de fato, é com C, vem do verbo obcecar, que também se escreve com C, tá? Portanto, não existe obcecado com S. Como o fórceps está errado, a letra E também não é a nossa resposta. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: na frase, dicas para que emagreça, mesmo que coma de tudo, as conjunções destacadas indicam, respectivamente. Bom, notem que o para que, ele tem sentido de objetivo, de objetivar alguma coisa. No caso, o objetivo aqui é emagrecer, ou seja, o propósito, a finalidade é emagrecer. Portanto, o para que tem sentido de finalidade. No caso, é emagrecer ainda que se coma tudo, mesmo que se coma tudo. Então, nesse caso, estamos diante, né, de uma quebra de expectativa, pois se espera de uma pessoa que coma tudo, que ela engorde e não que emagreça. Então, nesse caso, estamos diante de uma situação de concessão, pois apesar de esperar uma coisa, acontece outra. Portanto, a letra E é a nossa resposta. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: na frase, pois que se haja e se assuma resiliência, o termo em negrito está corretamente definido no contexto em que se insere por, o termo em negrito, no caso, né, é resiliência. Vamos analisar o parágrafo do texto associado à questão que traz o termo resiliência. Eu vou fazer a leitura desse trecho. Bento XVI diz que os cristãos não deverão respeitar leis injustas, mas num país que conta mais de 1 milhão de leis, a única lei que se cumpre sem exceção parece ser a da gravidade, pois que se haja e se assuma resiliência, porque ainda há gente que se importa. Numa época de injustiças como a nossa, façamos a nossa parte, façamos luz sobre os males de que o mundo padece, para que sejam abertos rasgões de luz na cortina de escuridão que sobre ele caiu e sob a qual prosperam ladrões e tiranos. Urge debelar o medo, esse disfarce usado quando se faz o que sempre se fez, como se nada de indigno tivesse acontecido. Nesse caso, a resiliência aparece como uma forma de persistir às adversidades, de se adaptar a elas. E o texto explica o motivo, né? O porquê da resiliência. Porque apesar de todas as injustiças, ainda há muita gente que se importa. Então ainda há motivo para ser resiliente, de buscar a superação de um obstáculo, apesar de tudo. Então vamos analisar as alternativas em busca da melhor definição para a resiliência dentro desse contexto. Letra A. Propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Bom, na letra A temos um significado físico de resiliência, né, e não um sentido trazido pela questão. Letra B. Restauração do aspecto ou forma primitiva, extirpando o que lhe havia sido eventualmente acrescentado. Bom, a letra B traz o sentido de repristinação, que é o ato de repristinar, no sentido de restabelecer uma condição anterior, não sendo, né, o sentido de resiliência. Letra C. Capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças.
Bom, exatamente. A resiliência é essa capacidade de se adaptar às adversidades, às condições hostis. Portanto, a letra C é o gabarito. Letra D. Ideia ou imagem que concebemos do mundo ou de alguma coisa. Bom, essa definição é de representação e não de resiliência. Vamos para a última questão, que diz o seguinte: pois que se haja e se assuma resiliência, porque ainda há gente quem se importa. Eu questionei os autores da proposta por que razão não deveriam ser as restantes horas de educação na cidadania. Observamos aqui que a grafia do vocábulo negritado é variável segundo as condições contextuais. A alternativa em que a forma desse mesmo vocábulo está incorreta é... Bom, essa última questão ela fala sobre o uso dos porquês, que pode assumir diferentes grafias a depender do contexto. No caso do primeiro porquê, ele é junto e sem acento, pois tem valor de justificativa, pois que se haja e se assuma resiliência, uma vez que ainda há quem se importa. O segundo porquê ele é separado e sem acento, pois tem valor de questionamento, está iniciando uma oração. Agora vamos analisar as alternativas trazidas pela questão em busca da errada. Letra A. A justiça por que se luta é utópica. Notem que esse porquê tem valor de pelo qual. A justiça pela qual ou por qual se luta é utópica. Quando assume esse valor de pelo qual ou por qual, o porquê ele é separado e sem acento. Logo de cara encontramos o nosso gabarito, como sendo a letra A. Mas vamos continuar analisando as demais alternativas. Letra B. Qual será o porquê de haver tantas injustiças? Esse porquê tem valor de motivo, de razão. Qual será o motivo de haver tantas injustiças? Portanto, o correto de fato é porquê junto e com acento. Logo, a letra B está certa. Letra C. Os cristãos não devem respeitar as leis injustas por quê? Esse porquê aparece no final de frases e tem valor interrogativo. Portanto, o correto de fato é que seja separado e com acento. Letra D. Isso ocorre porque alguns dizem uma coisa e fazem outra. Esse porquê tem valor de justificativa. Logo, é junto e sem acento. Portanto, a letra D está correta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário, tá bom? E aproveita que tá por aqui e explora outros conteúdos do canal, que podem ser do seu interesse. Se você está fazendo um concurso público, português sempre é cobrado, então aproveita e também faz questões de outras bancas organizadoras, tá? Para vocês estarem treinando alguns assuntos que são coringas, que sempre caem, seja lá qual for a banca que organiza, tá bom? Bom, é isso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.